Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas da área de Ciências da Natureza, que conta com a participação dos professores de Ciências Marisa Araújo e Bruno Galvão. Seja bem-vindo, professor Bruno. Obrigado, Cláudio. Antes de começarmos com as questões, vamos lembrar mais alguns temas. Professor Bruno, tudo bem? Tudo jóia. Conta pra gente aí quais foram os temas hoje vistos nas suas aulas. Ok, hoje nós trabalhamos com o 7º ano o conceito de calor. Na aula anterior nós tínhamos falado de temperatura, eu já havia dito a diferença de temperatura e calor, nós reforçamos esse conceito hoje e então falamos de forma mais detalhada sobre o calor, o que é essa forma de energia. Com o 8º ano eu trabalhei os aparelhos elétricos, dando uma continuidade à aula anterior, destacando aqueles aparelhos elétricos da nossa casa que consomem mais energia elétrica e dando algumas dicas de economia também de energia. E com o 9º ano eu trabalhei desenvolvimento sustentável, né? O que seria esse desenvolvimento sustentável, o que seria sustentabilidade, quais ações individuais nós podemos executar para favorecer aí esse desenvolvimento sustentável, quais ações coletivas existem, então falamos aí desses assuntos. Ótimo! Então agora que já relembramos os temas das aulas do professor Bruno, vamos às nossas perguntas. 4º ano, cite exemplos de recursos ambientais renováveis, professora. Ok. Bem, para falar do renovável, eu vou começar falando do não renovável, né? Vamos lembrar aí do petróleo, né? O petróleo demora milhares de anos para poder ficar pronto ali, né? Que é feito ali com a decomposição de seres vivos ao longo de muito tempo. E isso vai acabando, né? Mesma coisa o carvão mineral. Agora, existem alguns recursos que eles se renovam. Por exemplo, a água é um recurso renovável, um recurso hídrico renovável, né? Vamos lembrar aí da luz solar, né? Da energia solar também, que ela é renovável. A energia eólica que vem dos ventos, tá? Então, esses aí são exemplos de recursos renováveis, e não renováveis e renováveis. Inclusive, né, o professor Bruno, a gente está aí falando de sustentabilidade, não vou falar disso aqui hoje também, que um dos pontos do desenvolvimento sustentável é buscar a utilização dos recursos que são o quê? Renováveis, né? Que, por sinal, eles trazem menos impactos ambientais aí para o meio ambiente, né? O petróleo, aí, o uso como combustível, vai aumentar aí, intensificar efeito estufa, causar aquecimento global, né? Então, a gente vai discutir tudo isso também aí, quando a gente falar de desenvolvimento sustentável hoje. Com certeza, professora. A próxima pergunta, exatamente. Então a gente já... Professor, defina isso para nós. O que é desenvolvimento sustentável? Bom, o próprio termo já indica para a gente, né? Então tem a ver com desenvolvimento. Que desenvolvimento, professor? A gente está falando de um desenvolvimento que seja social e econômico e que envolva o cuidado com o meio ambiente. Então, pode haver um desenvolvimento da tecnologia? Pode. As indústrias podem se desenvolver? Sim. Mas quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, a gente tem que respeitar o meio ambiente, a gente tem que respeitar o meio social, a gente tem que também permitir que haja esse desenvolvimento, esse crescimento econômico, porque nós não queremos simplesmente acabar com indústrias para que tenha só natureza. Não, nós, seres humanos, precisamos disso. Uma população de quase 8 bilhões de pessoas no mundo precisa de ser abastecida com alimento, e para isso nós precisamos de indústrias, precisamos de certas técnicas, não é isso. Então a gente precisa que se desenvolva, mas que se desenvolva junto também técnicas que sejam menos agressivas e de preferência não sejam agressivas ao meio ambiente, né? Então quando a gente fala de desenvolvimento sustentável é isso, é manter um desenvolvimento tecnológico e econômico, mas de forma sustentável, não danificando o meio ambiente, permitindo que as gerações futuras também possam desfrutar do que nós temos desfrutado hoje aí da tecnologia. Ô Bruno, complementando esse assunto que eu adoro, o que eu acho mais incrível é que esse assunto, né, ele surgiu em 72, né, sustentabilidade, a palavra sustentabilidade surgiu lá em 72, e teve a primeira conferência ambiental de meio ambiente, que foi em Estocolmo, na Suécia, quando eu nasci. Eu até brinco, que é uma homenagem a mim. Em 72, teve a conferência. Aí você se tornou bióloga. Logicamente. Homenagem a mim. Eu brinco toda vez que eu vou dar aula disso. Quer dizer, passaram-se aí 48 anos, né?
partir dessa conferência surgiram diversas outras conferências, protocolos, né? Os países aí, né? A ONU, né? A Organização das Nações Unidas, eles se encontram, os países, para discutir essas questões ambientais. Protocolo de Quioto, Acordo de Paris. A produção aí de liberação de gás carbônico, né? E também eventos climáticos mesmo, né? Nós temos Sim. aí diversos tratados, né? A Agenda 21, que foi um tratado para se chegar bem ao século XXI. E, infelizmente, nós já chegamos ao século XXI e a palavra sustentabilidade é uma palavra assim, muito linda de se falar e muito difícil de se aplicar verdadeiramente. Então, tem muita coisa escrita, muito acordo, mas cumprir aqueles acordos ainda é um grande desafio, né? E refazendo assim, a questão do conceito de sustentabilidade, aquele tripé, né? O social, o econômico e o ambiental, que tem que estar ali junto. Porque quando nós começamos com a Revolução Industrial, o ser humano via a natureza como um recurso inesgotável. Vamos pegar o recurso, pegar minério, pegar petróleo, vamos desmatar, né? Então eu entrava em choque com o meio ambiente. A partir dessa primeira conferência, em 72, que já começamos a ter uma ideia de que o progresso podia caminhar de mãos dadas, né? Então, a gestão ambiental hoje, ele é muito presente em grandes empresas. Inclusive, você ter aquelas normatizações ISO, né? Você tem que cumprir aí alguns protocolos. Por exemplo, uma indústria aí de jeans que gasta muita água, reutilizar aquela água, tratar os seus resíduos. Então, as empresas, cada vez mais, vão tendo que incorporar na própria gestão da empresa essa visão de sustentabilidade, tá? Mas eu ainda afirmo que a gente está bem distante de chegar ainda nesse ponto ótimo e que a atitude de cada pessoa ainda faz grande diferença. Cada um fazendo a sua parte ainda está fazendo diferença aí. Eu diria que já demos alguns passos em direção, né, a isso e tem se tornado um debate cada vez mais forte, é super atual e eu imagino, né, eu tenho a esperança como biólogo e professor, assim como você, de que nós vamos ter aí um sucesso maior aí nos acordos. Com essa geração agora, vocês que estão aí, a nova geração. E através da nossa aqui também incentivando, né? Sim. E que os governos aí, eles, do mundo inteiro, eles estão se conscientizando aos poucos, né? Alguns passos nós já demos mesmo, Mas né? esse ano a gente deu uma retrocedida também, com muito desmatamento, né? A gente tem realmente... Especificamente no Brasil, né? Amazônia. Mas do ponto de vista mundial, aí realmente, infelizmente, essa situação que estamos vivendo aí de pandemia realmente atrapalhou em muitos processos que deveriam estar sendo discutidos aí com mais atenção. Mas enfim, nossa esperança é que realmente exista essa sustentabilidade, que possamos crescer economicamente, para que possamos gerar mais emprego e ao mesmo tempo respeitar o meio ambiente. Certo, ok, isso mesmo. 8º ano, professor, é necessário economizar energia apenas nos aparelhos elétricos mais potentes? Bom, isso é um engano muito grande que o aluno costuma ter. Porque, por exemplo, eu passei na aula lá quais eram os aparelhos mais potentes, que normalmente, né, alguns aparelhos mais potentes costumam ser os grandes consumidores de energia, como é o caso do chuveiro elétrico, que tem 5.000 watts de potência, né? É um aparelho muito potente. Mas você pode tomar um banho ou de 5 minutos, ou de 10 minutos, ou de 20 minutos. Então, o que importa mais aí é o quanto você utiliza aquele aparelho. Então, você pode ter um chuveiro potente, você toma banho lá de 5 minutos, vamos supor, um banho curtinho, tranquilo. Sempre deixa o chuveiro lá ligado no verão, que é para puxar menos energia. Mas na televisão, você fica com a televisão ligada 12 horas por dia. Aí de manhã você assiste televisão, depois do almoço você assiste televisão, à noite você quer assistir seus seriados. Ou então no videogame, que quando você liga o videogame, você tem que ligar o videogame e a televisão. Então você acaba tendo um consumo muito grande com aparelhos que não são tão potentes por causa do uso prolongado. Muitas lâmpadas acesas também é um problema, lâmpadas incandescentes, por exemplo, que são muito pouco eficientes. Se você tiver muitas lâmpadas acesas durante muito tempo, você pode consumir muita energia. Então o mais importante aqui não é se o aparelho é mais potente, por isso ele consome mais. É importante também, mas o mais importante é o quanto você usa aquele aparelho, o quanto você tem cuidado com o tempo de uso desse aparelho, com consciência do uso de energia elétrica.
Aí eu luto isso muito em casa como filhos, né? Um abraço aí pro Rangel, meu filho. Sai do banho, desliga o chuveiro, desliga a televisão, apaga a luz. É uma luta diária aí. É uma luta. Não é? E a luta que a gente tem com os filhos, eu lembro também, é a mesma luta que minha mãe tinha comigo. Obrigado, mãe. Dona Dalva e minha mãe, obrigado pelos ensinamentos. Mas isso é questão de costume, não é? É uma questão de costume, a gente vai se exercitando e isso vai virando uma prática natural. E é importante essa geração, que a gente faça isso. Ela está sendo mais exposta a essas informações de sustentabilidade, de coerência, né? Eu acredito muito nessa geração. Na escola, por exemplo, eu não estudei isso quando eu era criancinha. Eu fui estudar isso depois e os alunos hoje já estudam desde o prezinho, eles já falam já em proteção ambiental, né? Isso então, assim, mesmo. mais recorrente, né? Maravilha, Exatamente. maravilha. Positividade. É isso. 4º ano. Cite impactos ambientais na água e suas consequências, professora. Que delícia, hein? Discutir aqui. Bem, a água, gente, é um recurso extremamente utilizado, né? Tanto na indústria quanto para uso pessoal. Ela é quase 72% do consumo de água no Brasil vai para a agricultura, tá, gente? E um dos grandes impactos que a gente tem aí é a poluição da água, né? Até comentei com vocês na aula que, por exemplo, as sociedades, Bruno, elas sempre buscaram se desenvolver em torno de rios, né? Você pegar lá na história antiga o Egito, tem o Rio Nilo, né? Você vai lá, não, todo mundo sabe o que é Rio Nilo, onde é que fica o Rio Nilo. Então, porque o rio ali, ele servia de recurso, tanto de alimentar, né? O peixe, o alimento, a água para irrigar os vales férteis, né, em torno dos rios. E desde então, eles já viam os rios também como destino final de resíduo. Né? Eu lembro de eu pequena, assim, jogando coisa no Ribeirão, né? Jogar objetos velhos no Ribeirão. Você pode andar aqui em Belo Horizonte e ver no Ribeirão máquinas de lavar dentro do Ribeirão, sabe, eletrodomésticos e muita poluição. Então, assim, a rede de esgoto, né, que ela vai para onde? Vai cair no rio. Né? Então a gente está ainda gatinhando aí nessas estações de tratamento de esgoto, né? Então, e essa poluição da água, ela vai impactar na saúde das pessoas, né? Aquela população que vive numa região que tem uma deficiência nessa questão de coleta de esgoto, tratamento de água, né? Que é o saneamento básico, ela vai ter também mais contato com doenças. Vamos pensar em hepatite, né? Cólera, leptospirose. Então, são diversas doenças que vão ser veiculadas pela água. E quando você toma água, ela tem que estar tratada. Ela não pode ter micro-organismo. Então, numa cidade grande, Bruno, eu já li que a água que você toma já passou 7 vezes no seu corpo. Você já eliminou, porque a gente trata de água de esgoto, basicamente. Retira as impurezas todas, depois passa por um processo, né, de clareamento, de cloração, para matar micro-organismos, e ela volta, né, que ela volta a ser água pura e você bebe. Então, saneamento básico é essencial para a saúde pública. E isso já esbarra em políticas públicas também. Estamos também para trás aí na questão de saneamento. Já citei um pouco aí, mostrei gráficos, como é que a gente tem que melhorar daqui nos 30 anos a questão de saneamento básico, que por sua vez aí estamos melhorando a saúde da população. Deixa eu puxar um outro ponto de vista aqui pode. também, falando de água. É porque o aluno pensa assim, mas espera aí, então a água pode acabar? Ótimo. E aí vem aquela ideia assim, mas é um recurso natural renovável ou não renovável? A água é um recurso natural renovável, lembra lá do ciclo da água, né? A água dos mares, lagos e rios evaporam, formam nuvens, aí depois chove e devolve essas águas para os lençóis freáticos, para os rios, para os lagos. É renovável. E você começou, Marisa, justamente tocando no ponto que é o problema, que é o quê? A água é renovável, mas estamos poluindo a água. Nós temos cada vez menos água limpa, mas a água é a mesma que está aí, sim, né, circulando. E com essa poluição também, com essa poluição da água, do ar, os ciclos também têm sido alterados. Então, às vezes, lugares que deveriam chover mais durante o ano, não chove aquela quantidade. Porque uma água suja, ela demora mais a evaporar. Então, se você tem uma água contaminada, se tem uma água cheia de lixo, uma água que tem recebido produtos tóxicos, ela tende a demorar mais para evaporar. É igual água com açúcar, né? Se você colocar água com açúcar, ela vai demorar mais a ferver do que a água pura, né? É uma questão química. E acontece também com a questão do lixo. Quando você
polui a água, você altera todo o ciclo da água. Então, a reposição vai ser diferente, vai chover onde não devia chover, vai ser em épocas diferentes, a gente vai perder uma certa o que a gente fala que a gente percebe o clima ali acontecendo no inverno, verão, outono, a gente vai perder um pouquinho essas referências, né, esses padrões do clima, por causa de poluição de água e poluição de ar também. Ô Bruno, eu trabalhei muito com ecologia de riacho, também, que é muito interessante. Quando você pega um rio, né, um riacho lá na nascente, com aquela mata ciliar maravilhosa, cheia de pedra, pedregulho, né, água ali. A gente que vai chegando, né, na plantação, já tem desmatamento, já tem pastagem, já começa a ter impacto de assoreamento, né? Vai surgindo os impactos ali no leito do rio, que ele vai se tornar menos pedregoso e com mais areia. Então você consegue pegar um protocolo até do Calixto, que é um professor do FMG, e adaptar. E você vai fazendo avaliações desse curso d'água, e quanto mais o rio vai tendo contato com o ser humano, até chegar na cidade, essa avaliação vai só piorando. Ele vai sendo retificado, retifica o rio, depois cobre o rio, né? Então, assim, impactos ambientais na água, gente, são assim, é um assunto muito extenso e muito diverso, tá? Não é só na questão da água de beber, também a questão de rios, né? E vem a enchente aí, né, quando causa um enchente, volta para o ser humano aí, né, como se o meio ambiente estivesse dando essa resposta. Olha, me maltratou, então estou aí retornando para vocês com enchente, né, com mortes, etc. O impacto no meio ambiente, né? 7º ano, o que é calor? Bom, na aula passada nós falamos do que era temperatura, nessa aula nós até voltamos a falar de temperatura e calor, relacionamos de novo. Para falar o que é calor, é bom pensar na diferença de temperatura, eu vou reforçar isso. Temperatura é uma medida, né? Então, a temperatura você mede o estado de agitação de moléculas. E a molécula ela vai estar mais agitada ou não de acordo com a quantidade de calor que ela tem. É de acordo com a quantidade de energia. Ou seja, o calor é energia. E energia pode ser passada de um corpo para o outro. Certo? Um corpo mais quente, né? Pensando... Um corpo mais quente, ou seja, de maior temperatura, sempre vai passar energia para um corpo que tem temperatura menor, se eles estiverem em contato. Calor pode ser transmitido. Agora, é importante destacar, temperatura não se passa, cuidado com esse conceito. Um estava com a temperatura de 30 graus e o outro com 10. Aí passou a temperatura para o outro? Não. O que é transmitido é calor, que é forma de energia. Temperatura é uma medida, você mede a temperatura para saber naquele momento se aquele corpo está conservando muito ou pouco calor. Correto, professor. 5º ano agora. Quando o homem pisou na Lua pela primeira vez, professora? Ok. Como eu falei com vocês, foi aquela briga, né, de União Soviética aí com os Estados Unidos. O primeiro homem a sair no espaço, tá? Foi Yuri Gagarin, que era um soviético. Mas quem chegou à Lua primeiro, foi a Lua, né, que foi a pergunta? A Lua. Foi em 69, nem estava aqui para ver, tá? Foram mandados 3 homens à Lua, dentre eles, né, o famoso Armstrong. Neil Armstrong. E deixou uma pisada lá na Lua, colocou uma bandeira dos Estados Unidos. Muita gente duvida disso até hoje, que realmente se aconteceu ou não. E ele falou uma frase célebre, que eu vou ver se eu lembro dela aqui, que isso era um pequeno passo para o homem, mas um salto para a humanidade, né? Olha a conquista, chegar à Lua, pisar à Lua, tá? Então foi aí em 69. Vale destacar que os projetos agora, eles pretendem chegar a Marte, né? Já tem vários projetos, vários mesmo. E tem novas viagens à Lua, tá? Talvez agora em 2024. Estão querendo chegar à Lua de novo. Teve até viagem espacial, né? Com a tecnologia que nós temos hoje, realmente não dá para dizer como. Eu dei uma aula de viagens espaciais aí. E o nosso próximo passo agora é Marte. E essa geração, né? E eu espero que eu também aqui, que eu possa assistir esse feito. Quem sabe isso, agora eu acho estranho ser esse por Marte, por mais que... E eu realmente não tenho muita esperança, não. Acho que é mais para os astronautas, físicos da área, mas... Se eu assistir, eu vou ficar muito satisfeito de contar para o meu filho. O meu filho vai assistir, né? Contar para o meu neto e tal, enfim. Isso mesmo. Muito obrigada, professores. Então é isso, estudante. Praticamos bastante nesse bloco, não foi? No próximo, continuaremos com a participação dos professores de ciências, Marisa Araújo e Bruno Galvão.
E você, estudante, fique ligado, a gente já volta.